Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu me chamo Cíntia Martins. Estamos aqui mais uma vez no comando do podcast Pretoteca. Você sabe que pode acompanhar a gente nas plataformas de streaming, ouvir a gente ali correndo, andando de bicicleta, fazendo um exercício, enquanto cozinha, não necessariamente no fone, naquela sua caixinha ali de som, ou também pode assistir a gente através do YouTube, nos canais aqui do Band Jornalismo. Sempre um prazer estar aqui com você para a gente trazer as discussões relacionadas à nossa negritude. E hoje a gente tem mais um convidado muito especial, como tem sido todos os que a gente vem recebendo aqui no Pretoteca ao longo desses 3 anos, né, praticamente aí que eu estou comandando o programa. Sempre uma delícia estar aqui com vocês nesse bate-papo, que é uma espécie de sala da minha casa estendida. Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Eu espero que você também aí do outro lado se sinta tão à vontade quanto eu me sinto aqui, levando um pouquinho desse espaço para você e que os nossos convidados também tenham esse sentido, porque é assim que a gente gosta de levar esse bate-papo aqui. E olha, o nosso convidado de hoje é um dos maiores nomes do rap nacional. Além dele ser rapper, é escritor, educador social, um dos fundadores do emblemático grupo de rap 509E, que no meu caso carioca é aberto, né? Em São Paulo é E509E, que era um número da cela do Carandiru, que a gente sabe a história, né? O maior presídio da América Latina, que já não existe mais. Então vamos lá, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje é Christian de Souza Augusto, que o Brasil conhece como Afro-X. Seja bem-vindo. Satisfação total, Cíntia Martins. Prazer todo nosso. Pretoteca, é a nossa grande referência hoje, né? É isso. Nesse podcast maravilhoso e acaba sendo também audiovisual, então satisfação Por isso que ele veio total. assim bonitão, gente. Tamo junto. Felizão aqui, estar aqui, honrado estar aqui nesse programa maravilhoso. É isso, a felicidade é toda nossa. A sua presença aqui também é muito sobre a comemoração, né, dos seus 20 anos de carreira. A gente vai falar sobre isso. Teve EP novo saindo aqui agora há pouquinho, né? Saiu do forno tem pouco tempo, nesse mês de junho aqui desse ano de 2023. Mas eu tenho uma curiosidade, eu confesso que eu não sei, tá? Você pode... Que bom que a gente está aqui para conversar, para tirar essas dúvidas. Afro-X vem de onde? Então, Afro-X é afro, né? Afrodescendente, né? O afro. E o X é em homenagem ao Malcolm X, né? Que foi um grande líder negro norte-americano, né? Que fez a revolução, né? Uma revolução onde os negros começaram a ter o seu papel fundamental, né? Dentro da sociedade, de cidadania, enfim, de autovalorização. De questionamento, né? De questionamentos. E aí Malcolm X foi muito importante, né? Na época que eu comecei ali no hip hop, ali, no rap, né? Lá nos idos dos anos 80. Né? E aí, enfim, aí adotei esse nome. Ficou legal, e aí ficou minha marca, né? Ficou minha marca e as pessoas me conhecem assim. Acho que hoje conhece mais o Afro-X do que o Christian, né? Exatamente. Eu fico até meio assim, chamo de Christian, acho que eu não consigo, eu só consigo chamar de Afro-X. Eu até peço perdão pela minha ignorância, eu sei que o nome do Dexter, que era o seu parceiro no 509E, vem do nome de um filho do Martin Luther King. E aí o seu ainda tinha essa dúvida que eu não também, sabia. Né? Exatamente. Dexter acaba sendo também destro, né? Exatamente. E aí foi tudo naquele contexto, né? Que a gente vem ali das posses, né? Porque hoje existem as batalhas, né? Sim. Você vê que existem as batalhas, mas antigamente ali, esse movimento, na verdade, ele nasce, né, nos anos 60, na Jamaica, né, vai para os Estados Unidos, onde ele, especificamente Nova York, onde se consolidou os 5 elementos, que é o MC, o DJ, o break, né, o b-boy, o grafite e a conscientização. E aí chega no Brasil, nos idos dos anos 80, e aí essas posses aí foi quando a gente começou a entender e a gente socializava os conhecimentos, porque era uma época antes da internet, né? Exatamente. A coisa chegava pelo rádio, né? Chegava pelas ruas, Revista. Pelo movimento. A gente trouxe o Rapping Hood aqui, o KLJ também, eles contaram pra gente, né? De como que chegava, como que o movimento veio dos Estados Unidos assim, vum, né? De um jeito que... A juventude negra se identificou, né? Porque o movimento, ele nasce, né? Ele nasce um movimento negro, né? Quando ele vem ali já da Jamaica, ele já vem já do berço, né? O estilo já vem um estilo já afro, né? Sim. E aí nos Estados Unidos, também no gueto também, né? Do Bronx ali, de toda aquela região ali de Nova York, ali naqueles bairros, né? Violentos, né? Eles faziam, na verdade, alguns encontros, e isso minimizava
até as tretas, a violência. Então o hip hop ele já teve um papel fundamental. Quando ele chega no Brasil, ele chega com a dança, né? Sim. Na verdade, ele chega com a dança ali, porque estava ecoando, né? Até os programas de TV naquela época tinha campeonatos de dança de break, né? E aí foi vindo ali os primeiros MCs ali, né? Nas coletâneas. E aí o Brasil foi tendo uma identificação, né? Ficou peculiar, né? Sim. Porque a gente já vinha também de um tempo difícil, né? A história, né? A história do negro do Brasil é muito, né? Esse país foi erguido pelo nosso sangue, né? E devido à escravidão, né? Mais de 500 anos de escravidão, né? Mas antes da escravidão tem um parêntese que tem que se destacar, que foi aproximadamente 2 milhões de negros, né? Que foram mortos, né? Jogados ao mar, né? E fora os estrupos, né? Das negras, né? E ali começou ali aquela, enfim, uma sociedade já desigual, né? E ainda o Brasil ainda, né? Diante dessa colonização, num momento assim que não dava mais para segurar, aí surgiu a liberdade, né? Entre aspas, mas aí o negro, como já vinha da escravidão, não tinha nem conhecimento da língua, né, direito, e não tinha posse, não tinha... Aí criaram, das senzalas, criaram as favelas. E aí o movimento negro, ele se dialoga, porque a música negra, né, o negro começou a se destacar, né, em todo esse conjunto da arte, do esporte, como uma saída, né, de liberdade, né? De liberdade. E a alma, né? E aí o negro começou... Então o hip hop ele foi assim o filho mais novo, né? Da descendência da black music, né? Nesse contexto que na verdade, todas as músicas black, ela vem da África, né? Da Mama África. E aí o rap ele vem ali numa geração pós... depois que já, né, tinha o blues, o reggae, James já tinha Brown, já tinha passado já tinha um pouco o soul, isso, já né? tinha o funk, né? E ali aí vem uma nova juventude, né? Que uniu com todos esses elementos dentro da cultura. E aí o brasileiro, né? Tipo, na verdade, ele se identificou também pela juventude negra, né? De São Paulo, né? Exatamente, se identificou falava de bate para os pronto, guetos, né? O hip hop era a primeira vez Os que você direitos via os civis. jovens ali, né, protagonizando, usando a própria voz, que se foi negada por muitos anos, né, indo atrás ali daquela luta. Como é que isso bateu em você quando chegou, assim? O que você foi ouviu convocação, primeiro? né? Foi um disco? Foi o quê? Então, na verdade, como eu nasci em São Bernardo do Campo, né? No ABC. O bateateiro. E aí, enfim, Grande São Paulo, próximo ao centro e próximo também à Baixada. E ali a gente tinha o encontro dessas posses, né? E, ao mesmo tempo, lá tem a pista de skate, que é o maior esporte ali, um grande esporte ali no ABC, principalmente São Bernardo. E é a segunda maior pista de esportes radicais. Mas ali antes era a pista de skate, onde quase todos os ícones, festivais, campeonatos lá, mundiais, né? Aconteceu lá. E ali naquele celeiro ali, tem um parceiro que a gente começou, chamando Enes Buiú. Eu andava de skate também, ele andava, ele se tornou profissional. E aí esses amigos aí, eles foram correr fora e eles trouxeram alguns vinis. Na época, e me trouxeram um vinil do Public Enemy. Uau, já começou bem. Aí, quando eu vi a Fade the Power, né, Combata o Poder, aí foi meio que uma convocação, né? Aí depois tiveram os caras mais antigos, né? Porque eu acredito que eu sou uma terceira ou quarta geração já, né, do rap, né? Que começa com ritmo e poesia, mas aí depois ele começa a se tornar um rap também politizado, um rap com um contexto também de autovalorização, né? Para a cultura negra, né? Da negritude. E aí foi quando eu me identifiquei com a coletânea chamada Consciência Black. Aí essa coletânea aí tinha vários grupos, né?
Sim. que se originaram também depois do boom bap, do rap 90 ali, que foi uma geração que marcou não só São Paulo, mas como o Brasil, né? Com as Claro. letras, com a poesia, com o resgate e também com um novo significado, né? De atitude, né? De negritude, né? De mostrar que o negro era lindo, que o negro era lindo, não, que o negro é lindo, né? É lindo, é estiloso, Eu tô dita falando moda. na atual, Naquele tempo, naquele né? tempo, o negro é lindo, né? E aí os Black Power, as tranças, o estilo, né? Calça Sim. larga e tal, que se identificava também com o skate, então foi ali nesse celeiro ali que foi a minha formação, né? E aí posteriormente, São Paulo, né, São Bento, aí foi, assim, eu ia lá porque a informação chegava no Era o centro, na ponto de 24, encontro, o né? ponto de encontro, né, de sábado, a 24 de maio, onde você comprava os kits, né, os tênis, os vinis, as revistas, e aí você ficava por dentro do que estava acontecendo fora, e depois aquelas fitas cassetes Sim. que vinham os filmes, né, que aí já estavam já rolando uma parte de filmes já, né? Começaram com o Break, né? Street Dance, se eu não me engano. Esse filme passou até no cinema, aí depois teve até naquele Calouros do Raul Gil. Nossa. Ele fez, até na Uma Xuxa competição teve. de break, eu lembro Na que Xu- tinha muito isso na TV. Teve essa questão se tornou mundial, né? Sim, sim, Então, uma febre mesmo, foi né? uma febre, e aí o pessoal queria. E no Brasil ficou muito peculiar o estilo da dança, porque a gente tinha um elemento imprescindível que era a capoeira. Então, aí o Já Brasil. estava no sangue ali, Então, aí né? o De Brasil alguma já trouxe forma. já mais essa ginga, esse estilo malandreado, né? Sim, essa Brasileiro. negritude mesmo, né, pro break. Agora, antes do 509 posso falar né? Porque é Pode, difícil falar lógico. para carioca. É igual, algumas pessoas me chamam de Afro X. É verdade. Tá tudo Para muitos certo, né? Afro-X, para alguns Afro-X. No E é Brasil é isso, ou X, então tá Afro. tudo certo. Se falar Christian também você Christian atende, também, tá tudo suave. certo. Antes do 509 que realmente é onde você desponta, né, assim, nacionalmente falando, você teve outros grupos de rap. Queria que você falasse um pouquinho desse início. Então, o início foi com os Suburbanos, né? Eu e meu irmão formamos, na verdade eu, né, que eu sou o mais velho, e aí eu tinha um conhecimento com o Negralha, que se tornou mais tarde DJ do Rapa. Sim. Né? Ele era da Quebrada, de um bairro vizinho. E aí o Negralha foi o professor que nos orientou, né? Como se inserir dentro de um mundo que você não tinha tanta informação, né? Então a informação você tinha que buscar, não tinha um celular que você tinha que ir atrás, né? Para você Fisicamente, né? Fisicamente, para você se vestir, para você, então era uma busca mesmo. Então as nossas reuniões ali, né, na posse ali, deu um conhecimento, porque o pessoal era uma troca de conhecimento, e o Negralha foi a pessoa que deu um empurrão, deu um vinil, porque tinha um segredo ainda, que nós não tínhamos grana para produzir uma música. Sim. Num estúdio e tal. Então, esses vinis americanos, eles lançavam 3 versões. Eles lançavam uma versão a capela, uma versão instrumental e uma versão normal. Dava E às vezes até uma com remix também. Aí você pegava o instrumental. No Walkman, qualquer coisa, no gradiente, dava para soltar aí ele. já tinha a base, né, para Sim. você cantar, né, melódica ali. E aí Deus depois foi me dando um dom para eu escrever a letra, né, e já entender o que eu queria de melodia, mesmo não sabendo as notas musicais. Então eu sou um músico didata, né, e aí fui depois me aprimorando, né, me soltando, conhecendo mais como que era essas levadas, os flows, e aí você vai também tendo alguns conhecimentos dentro também
da literatura brasileira, né? Que isso é muito importante, Você tá né? pegando referência, né? Referências, né? Para você começar a criar o seu contexto, né, criativo, né? Então vem ali como que você define uma metáfora, como que você define o que que é uma poesia, o que que é né, alguns poemas. Então tudo isso aí eu fui meio que estudando por conta própria, mas antigamente também não tinha. Você não aprendia isso na TV, então era através dos livros ou na biblioteca. Então, e caderno. Então, Sim. tipo, eu tinha um caderninho ali e tal. Rabiscando. E aí o Negralha, ele tinha, antes de ir pro Rapa e morar no Rio, ele tinha um grupo chamado, acho que é Ideologia Radical. E os caras tinham um ensaio. Aí eu falei pro meu irmão, vamos colar no ensaio dos caras. E aí ali a gente já começa já a pegar, pelo menos dar um espaço ali. Eu peço pro Negralha soltar a base e a gente pelo menos vai ensaiando para ver se a gente tá cantando pelo menos ali, né? Tá dentro Minimamente do ali bem, né? Porque tem toda uma levada, né? Uma métrica, né? Se você perder esse compasso aí fica meio complicado. E aí é bom que você vai testando também seus flow, né? Então aí a gente começou ali, aí depois disso o Negralha já arrumou um outro DJ chamado Black Fuscão. Aí o DJ Black Fuscão, o cara já tocava nos bailes. E aí começou já a envolver a gente para fazer algumas aberturas no início lá Aí tinha o Show Papo, que o Show Papo era uma casa de shows lá em São Bernardo, onde vários grupos nasceram lá, né? Tipo, do samba principalmente. Catinguelê, Exalta Samba, né? O Péricles, o Krigor, os caras todos do Exalta Samba, né? E vários outros grupos. Catinguelê, Salgadinho, os caras, tudo. E também do rap também, né? Rap Hood colava lá, o Taíde, enfim, vários caras colavam lá, o Racionais fez muito show lá, então. E aí depois ele lançou uma gravadora, né? O Augusto lançou uma gravadora porque lá era festas, sei lá, para 10 mil pessoas, era um galpãozão gigante, e aí era Black Music, né? A era da Black Music, né? Descendente porque pegou uma fase muito boa musicalmente, né? Então você vem ali de toda essa parte aí primeira que a gente falou do soul, do funk, 70 ali, do né? blues ali, 70, 60, até né? antes, né? 50, pouco 60, 70, assim. E 70. Aí depois dessa transição, quando chega nos anos 80, aí já veio meio que a disco, né? Sim. Então a disco invadiu as discotecas, tudo, né? as pistas. Todos os sons dos lugares, né? Então aí veio a Montal com vários ícones, Marvin Gaye, Diana Ross, Jackson 5, e enfim, aí os outros, né, que aqui no Brasil, né, Tim Maia, Cassiano, Hildon, Carlos da Fé, Sandra de Sá, e muitos outros, né, muitos outros. Então eu cresci também ouvindo isso, né? A música Black, né? Que Ali na vitrola ali, na vitrola rolava muito som Black, Tim Maia, Cassiano, entre outros, Flashback, enfim, ali eu falo ali na música Mili Dias, faço essa referência de um tempo grandioso da música que eu peguei uma fase que ainda se gravava poucos canais, né? Hoje tem infinitos canais, né? Exatamente. E dentro de casa, né? A pessoa faz uma gravação absurda no celular. Mas antigamente era poucos canais. Você ia pro estúdio e eram os decks de rolo, né? Sim. Então ali, se alguém errasse no meio da gravação, porque eram 2, 3, sei lá, pistas compartilhadas, para juntar e virar aí atrasava o lado de todo mundo. Então os caras tinham que ser músico de verdade, então foi uma fase assim de muito aprendizado, né? muito criterioso, né, diversos, e também uma outra época também, né? Uma época mais amena de relações. Do ser humano, do respeito ao pai, à mãe. Aos mais velhos, né? Uma coisa que mudou muito. Né? A própria comunidade também tinha era uma união diferente, né? Então,
você vê que existia uma união, a liderança, Sim. os bailes, né? Então era outra época, brincadeiras de criança, né? Gente brincando na rua, né? As ruas sendo ocupadas por gente hoje, não só por prédio, Não, né? agora Como é. o prédio ou É, deserta, né? Porque a exatamente. insegurança tá aí, enfim, né? A violência, né? Sim. E aí a gente passa por várias essas. Foi um tempo muito bom. Quem viveu, viveu. Quem não viveu consegue entender um pouco, né, da grandiosidade que acaba sendo uma referência até hoje, né? Porque pode vir a música pop, né? A música pop ela se baseia muito na black music, né? O Não rap tem se transformando também, né? Tem referência no que o vocês rap já tá criaram no atrás. trap, o funk, né? Passou o funk, Exatamente. o trap, porque o funk também, de certa forma, ele é originário do hip hop, do rap. Por quê? Porque ele é uma música eletrônica da periferia. Sim. E batida de Ijexá, né? Então, a batida africana, tal, né? Eles falam candomblé, mas é Ijexá, né? Então, ali se tornou uma música da periferia. O funk lá, né, do Rio de Janeiro, na verdade, eles tocavam também o funk, o Malboro, os outros, a Furacão, lá no início ali, né, nessa transição ali que vai dos anos 70, né, depois vai dos anos 80, que foi ainda um tempo ainda do auge da black music. E quando chega os anos 90, aí mudou, aí que eles mudaram, né? aí que eles mudaram para o funk, né? O funk o batidão, né? É o funk que a gente conhece, né? Mais hoje, pouco hoje. Naquela época eram as duplas, né? Tinham as duplas de rap, que é, sei lá, Claudinho Bochecha, vem dessa época, né? Que são aqueles raps mais cantados, Cidinho e Doca, exatamente. E, enfim, todo o Sapão, Menor do Chapa. O próprio Então, Catra veio dessa época. O Catra, enfim. É uma geração que interagia, né? Os bailes, né? E originário dessa... Aí eles, na verdade, acaba se tornando um movimento, né? Então, começou a ter uma identidade, né? Igual o rap também, ali no início. Aí depois acabou tendo uma originalidade, né? Então, aí você vê que nós passamos por várias gerações, né? Então, vem lá Ritmo e Poesia, depois o rap politizado, o rap também de consciência, né? Falando da negritude. E depois a gente chega também no 509E, que é de dentro das muralhas para o mundão. Então, falando de um outro cotidiano, um mundo invisível que estava dentro do centro da cidade, maior presídio meio de São Paulo, meio da de maior São Paulo, cidade do país. 7.500 preso. Num lugar que cabiam 3.000 e 3.000 e poucos. O presídio que entrou para a história mundial com o maior massacre, né, de todos os tempos, né? E aí, de certa forma, a gente, de todo esse universo, né, aí voltando a 509E, o 509E ele foi uma outra geração que traz essa pauta, né? Esse confrontamento ao sistema mesmo, né? E também mostrando essas pessoas invisíveis, porque, de certa forma, essas pessoas elas são tutela do Estado. Sim. E, além disso, o mais vergonhoso de tudo isso, eles são o reflexo da sociedade. Exatamente. Quer queira ou não, quem está preso é reflexo de uma sociedade. Exatamente. Né, de uma história, né, de pobreza, porque o Brasil, né, ele na verdade, aqui 10% da população detém toda a riqueza do nosso país. Então, é um país muito desigual. Extremamente. Então, a nossa história, ela já contempla isso, já mostra esse índice, né? E ali, já, o sistema, né, ele já meio que moldou para ter mesmo essa divisão, né? Porque quando ele cria quando criou-se a lei, né? Ali que não era nem a Constituição, eles já criaram uma lei chamada Lei da Vadiagem. Sim. Então, ali, a maioria das pessoas que foram encarceradas eram pretas. Pobres, de favela. Então, ali já começou, já, né? E além disso, né? A maioria dos portugueses que eles mandavam para o Brasil eram portugueses que tinham cometido algum tipo de, crimes, né? Fora, Sim. raro algumas exceções,
das ditas, né, famílias nobres, mas a partir do momento que ela está escravizando, está se apoderando de um território que não é dela, Sim, e de uma pessoa, né? De várias pessoas, de muitas várias vezes. pessoas, é meio incoerente, né? Então, Sim. por isso que acontece alguns movimentos aí, enfim, o rap ele é muito contestador, né? Que geram consequências benéficas, né? Porque se não fosse o rap, Você não estaria aqui hoje. e também amenizando também a ótica, dando Sim. uma outra Uma possibilidade, né? consciência Uma mesmo para essa consciência e outra população. possibilidade de vida, né? Sim. Eu até quero entrar nessa questão, né, que você falou do nascimento do 509E, que é dentro do Carandiru, que a gente começou aqui iniciando nessa nossa conversa. Mas a gente começou contando um pouquinho da sua história, porque eu gosto de mostrar para as pessoas, né? Você falou de invisíveis. As pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes, saem julgando quem está atrás das grades sem saber da história dessa pessoa. Então, vemos aqui que você é uma pessoa normal, teve pai, teve mãe, irmão, né? Teve uma relação ali com arte, com skate, com aquela coisa toda. E hoje você tem esse entendimento, claro. Mas na época, quando você foi parar no Carandiru, você tinha esse entendimento do que te levou às escolhas erradas? Tem relação total com o racismo, com a desigualdade? O que você acha que, naquela época, na sua cabeça, se passava para te levar àquelas escolhas? Então, na verdade, o que me levou à vida do crime, eu acredito que foi sonho de consumo. Porque eu não era envolvido com drogas, né? Drogas é um fator imprescindível que hoje a maioria dos jovens, né, com a faixa etária do quem está preso, grande parte tem de 18 a 28 anos, né? Então, grande maioria. E a maioria dos delitos são o artigo 12, que é ligado às drogas. Sim. Você estava com que idade quando você foi para o Carandiru? Então, eu fui preso com 18 anos. Só que antes do Carandiru, eu passei por Presidente Bernardes. Presídio de segurança máxima, 12 ou 16 horas de São Paulo. E, enfim, aí eu chego no Carandiru, né, depois de ter passado por esses presídios. Tive fugi pelo túnel. Sim. Fugi 30 metros embaixo da terra, enfim, fugi porque, enfim, é inadmissível, é inaceitável. O sistema é uma fábrica de monstro, não tem escola, não tem nada para o cara fazer, não tem um esporte, não tem uma ocupação. E aí como que você quer recuperar as pessoas jogando ela dentro desse porão, enfim, com PhD, já com pessoas revoltadas já, que já são inseridas dentro da vida do crime. Então é meio que as pessoas que estão na periferia e não se envolvem na vida do crime, elas são heróis. Porque a engrenagem do Estado já é algo meio que pendente a pessoa a se tornar um criminoso. Diante desses fatores que eu falei. Sim. Desigualdade social, né? Hoje tem as oportunidades, sim, muitas. Quem quer trabalhar hoje, quem quer correr atrás para fazer um curso, enfim, hoje tem a oportunidade. Mas nessa época que a gente está falando, era uma época meio que arcaica, né? Era abrir a janela e ver a violência, né? Ver a violência. O progresso demorou muito para chegar na quebrada, porque até mesmo, né, para a população, né? Que você vê que até o sistema público de saúde ele chega em 1986. Ontem. Né? Então, o brasileiro já sofreu demais. O brasileiro é um santo de conseguir, né, não se envolver, né, na vida do crime. E quem se envolve na vida do crime, ele sabe também as consequências também, porque não tem final feliz. Então, eu estou fazendo um comparativo dentro dessas... Com a sua experiência, né? E dentro dessas negativas, dessas raízes, né? Falamos da desigualdade social, falamos das drogas, falamos... ainda esqueci de falar da falta de educação. Sim. Que cada dia, naquela época o estudo era um pouco mais reforçado, agora está cada dia mais superficial, então a gente faz projeto social, projeto em escolas, a gente vê o nível, né? E também está aí o ranking para quem quiser ver como está o nível. Piorou muito, né? Piorou ainda pós-pandemia. Teve a pandemia ainda que pós-pandemia, né? Então a pandemia também, o mundo, né? Antes pandemia e pós-pandemia, e sobretudo para os pretos e pobres, né? Porque
perdeu abaixou o nível de ensino, aumentou a pobreza, né, porque as pessoas perderam os seus trabalhos, perderam seus comércios, perderam, enfim, vidas, né, e ali, nesse contexto, automático a violência, né? Então, assim, dentro dessa engrenagem, só para finalizar, do Estado, o maior investimento hoje do Estado é na segurança pública. E aí a pergunta que não quer escalar. Com todo esse investimento na segurança pública, que é maior do que todas as verbas. Você está investindo mais em encarcerar pessoas, em ir atrás de uma guerra às drogas que é burra, de certa forma, do que em criar escola. Né? Porque todos sabem onde está a matéria-prima, que é um pouco para cima do Brasil. Todo mundo sabe, os Estados Unidos, todo mundo sabe, a Polícia Federal, todos sabem. E por que não se consegue resolver a questão das drogas? É porque tem peixe graúdo envolvido nessa situação. E aí o investimento do Estado é no investimento na segurança pública, e nós não temos uma sensação de segurança, porque agora nós estamos vivendo um tempo que os caras estão roubando o trabalhador 5 horas no ponto de ônibus, estão roubando tiazinha, roubando celular, né? Então roubando passa de bicicleta, os meios de comunicação estão divulgando direto, né, essa situação alarmante, vergonhosa, porque, né, o cara que, tudo bem, o cara tá ali na lei da sobrevivência, mas hoje não é um tempo que praticamente as pessoas estão lutando para comer. Então tem cara que vai roubar para ir pro baile funk, para beber uísque, para ostentação, irmão. Então mudou, assim, então essa opressão, não é mais né? Pela sobrevivência, você quer dizer? Pela sobrevivência e pelo modo que é hoje implantada essa escravidão sofisticada, porque a escravidão ela mudou. Hoje ela não quer saber da questão só racial, de cor. Hoje tem pretos e brancos, nordestinos, pessoas, né, marginalizadas. Marginalizadas. Então, você vê que é uma escravidão sofisticada, né? Tudo tinha um fundamento. Você vê aí a pandemia, foi para vender insumos, foi para vender a cura. Então, tipo, coisas correlacionadas que tem uma indústria, né? Você vê a indústria aí falando de algo moderno que eu nossa, fiquei estarrecido. Existem milícias que lá o governo, não só a Rússia, né? Sim. Outros governos contratam para ir no fronte da guerra. Então você vê que, tipo, é uma loucura. É uma loucura, é uma guerra sem vencedores, né? Sim. Então o rap ele me trouxe esse discernimento, principalmente dentro da prisão, porque olhar aquele sistema lá, enfim, com 7.500 homens, e você falar assim, pô, não é possível que você vê várias iniciativas criativas, até mesmo nesse fato mesmo meu da fuga. Sim. É irônico, mas nós fugimos com 2 brocas de vidia. Sabe aquelas brocas de furadeira? Sei. Então, nós fugimos. Então, imagina a capacidade intelectual de Se cálculo. Se fosse bem trabalhada lá dentro, né? E aí, aquelas pessoas, nem todo mundo quer continuar nessa vida, queria ter uma oportunidade, assim como nós tivemos uma oportunidade, nós abraçamos essa oportunidade e aí transformou, né? Nós fomos transformados, né? Através da arte, né? Mas também o querer, o resgate da autoestima, que é muito importante. As pessoas não têm autoestima, não têm empatia. Isso é muito perigoso, né? Para o mundo moderno, para as pessoas. E acho que todas as raças, enfim, o ser humano ele tem que começar a equalizar essas coisas para a gente, porque, né, assim, eu vejo a evolução, né, e praticidade que nós temos hoje. Eu cheguei a ter água encanada, mas a minha mãe, morando no mesmo bairro, chegou 50 anos antes, não tinha água encanada. Então, tipo, tinha que lavar. Aquela humilhação, né, para conseguir o básico. Tinha que lavar a roupa no no rio. Enfim. Então, nasceu em casa. Parteira, né?
Então é muito louco. Então você vê a evolução, né, a praticidade que se tem, e aí o ser humano não valoriza isso, vem só diagnosticando doenças modernas, né, que começa com o egoísmo. Exatamente, exatamente. Agora, ainda sobre essa sua experiência, né, que muitas vezes eu imagino que deva ser um gatilho para você lembrar disso, mas também você sente orgulho de falar sobre isso, porque a gente consegue ver a sua transformação, né? Através da música, através da arte. Você hoje palestra o mundo através dessa sua experiência. Então, com o que você passou lá? Né? Eu imagino que eu nunca entrei num presídio, numa prisão. A gente lê livros, enfim, ouve as experiências de vocês. Mas eu imagino que dentro do sistema prisional, muito pouca coisa deve ter mudado desde que você saiu. Que resposta você daria para quem defende a redução de maioridade penal, para quem defende esse encarceramento que a gente começou a falar aqui, porque não se constrói escola, mas se quer construir mais presídio, quer privatizar, um monte de coisa, pensando no lucro de poucos, como você já citou aqui. Que resposta você daria para essas pessoas? Então, novamente, tem um link com a última frase, né, que eu falei, né? Nós estamos vivendo uma doença moderna chamada egoísmo. Egocentrismo. Então, as pessoas estão preocupadas com o seu bem-estar, haja visto dentro da família, não tem os valores assim, às vezes está ali na família, a família está reunida, almoçando, o jovem está lá no outro mundo, enfim, não tem mais a relação humana. Então, se já não tem uma empatia dentro da família, imagine que o ser humano, né, lá de fora. Então, Os invisíveis, né? Invisíveis, não se respeita o direito dos idosos, né? Então, o Brasil ele é muito mal educado em várias questões, né? Várias questões imprescindíveis para esse relacionamento. Essas pessoas elas estão meio desconectadas com a realidade, porque se porque der um Google, vai ver que o que eu estou falando aqui referente à questão do investimento no Estado, que porque se o Estado, um exemplo, investe mais na prevenção, que seria a educação, com certeza até a cobrança poderia ser maior, porque a pessoa teve a oportunidade. Agora, quando a pessoa não teve uma oportunidade, e aí você precisa se colocar no lugar do ser humano, né, do outro, né? E aí fica difícil, né? Então é esse egoísmo, né? O egoísmo ele é algo que o egoísmo leva a depressão, desperta outros, leva também a obsessão, que você quer ter as coisas, isso atinge periferia, atinge classe média, atinge a elite. Então, essas pessoas estão desinformadas, mas também elas têm opinião formada. Não conhece a história, né? Uma pessoa dessa não conhece a história do Brasil. Porque se ela analisar e se colocar no lado, pelo menos assim, ó, se colocar só um ponto, no lugar dos negros que foram escravizados 500 anos. Imagine se a sua raça fosse escravizada 500 anos. Como que seria a sua... Como se reergue, né? E como que seria o seu comportamento, a sua atitude? Né? Então é muito fácil quem teve tudo, né? Assim como eu vejo hoje os jovens, né? Estou falando jovens, eu falo até os meus filhos, da valorização das coisas. Né? Antigamente a gente valorizava, tinha que ter era um tênis para o ano inteiro. Enfim, isso não estou dizendo que as pessoas têm que passar por isso, a gente luta para o melhor, só que dentro desse prisma, hoje está muito deturpado essa questão desses valores. Então, a tendência é piorar, só que quem sofre e quem sofrerá esse caos é a própria ignorância da sociedade. Sim. Vai pagar, não adianta. Quem está preso lá está sendo mantido pela sociedade. Então, a sociedade deveria cobrar políticas públicas de ressocialização. Só que a sociedade não sabe nem votar. A sociedade, enfim, por essa luta também diária, né, as pessoas precisam correr, às vezes não tem tempo nem para associar e pensar no que nós estamos
Ou também não quer também, enfim, às vezes também não quer. Falar, meu, o que eu tenho que... Eu falo, mano, Frex, o que eu tenho a ver, irmão, com a escravidão, com os caras que, enfim, que perdeu o emprego, a famílias que, se você andar no centro da cidade, você vai ver famílias inteiras. Você vê que tem gente que acabou de chegar, né? Você olha e você fala, mano, esse cara não é bandido, essa família ali é uma família. Então, essa é eu deixo uma reflexão, né? É uma falta de Mas, empatia generalizada, falta de empatia. né? Em tudo, né? O em mimimi. tudo. Você nunca está preocupado com o que o outro pensa, com exercitar a escuta do porquê que o outro está te trazendo aquela percepção ali. Então, você acaba só achando que... E a vida do outro acaba não importando, né? E esse outro Não que a gente está importa. trazendo aqui é o preto, pobre, que não tem dinheiro para oferecer à sociedade. Então, ele é a maior vítima. Isso. E sempre, assim, acaba, né, com os resquícios da escravidão. Todas as raças, praticamente, né? Vamos falar, os japoneses, eles tiveram uma reparação. Sim, italianos, chegaram aqui, alemães, tiveram terras. Vieram com todo... Ganharam terras, ganharam empregos. Então, o negro, ele não teve reparação. Então, o negro, ele é uma raça muito vitoriosa. Uma raça que vem... que ajudou com todos os suores, sangue, né? Igual você disse, ajudou a construir esse país. E hoje está como protagonista que começou a entender também o seu papel. Então, isso aí acaba também criando meio que assim, acho que um desespero também, assim, da outra parte, de entender que antigamente a gente, de repente, até poderia estar anestesiado. Sim. Mas hoje nós conseguimos, né? Imagine eu que veio da periferia, conseguir ter uma visão tão ampla do sistema, né, e consigo dialogar no meio acadêmico hoje, faço parte da Comissão dos Direitos Humanos, né, às vezes a gente nem acaba citando as coisas que a gente faz, né, na questão de social, mas é importante, atuo Muito bastante, importante. né, no social. E então, se eu não tivesse passado por essa experiência, hoje eu não estaria aqui, né? E então, provavelmente essa ótica você não tentaria mudar a vida de outras pessoas, né? está Você totalmente precisou passar. Exatamente. Agora eu queria falar um pouquinho, né? Eu queria entrar mais no 509, mas ao mesmo tempo eu quero falar do seu trabalho novo, porque a gente tem já tá dá vontade de falar 3 horas aqui, mas é para a gente não perder nada, porque o papo está fluindo muito bem. O 509 trouxe, né, essa sua projeção aí nacional, mudou a vida de muitas pessoas que estavam ali dentro também, você falou isso aqui rapidamente, mas são muitos anos, né? O rap traz muito essa coisa da contestação, de colocar o dedo na ferida, de abrir os nossos olhos para os problemas sociais, e eu acho que ainda hoje é o único gênero musical que realmente ainda toca o dedo na ferida, né? Hoje o resto dos gêneros musicais são mais levinhos, e tudo bem também, cada um tem que falar sobre o que sabe falar. Mas como que é para você, depois de tanto tempo, né, trazendo essa contestação ali, falando de coisas tão duras, você está falando sobre amor no seu EP Motivos, que foi lançado, como eu disse, no dia 12 de junho de 2023, agora desse ano. Um EP maravilhoso, eu acho que eu já tenho a minha preferida, eu estou ali entre Gratidão e Biju, gostei muito. Queria que você falasse um pouquinho aí como é que foi essa construção e um homem preto falando de amor, né, de afeto. Então, a vida inteira, né, eu procurei falar de alguns temas que não era muito ligado ao meu querer, ao meu ser, à minha vivência, devido a ter uma causa maior, né? Então, eu tinha consciência e tenho consciência que a luta ainda é muito grande, precisa conquistar muito mais espaço, precisa conscientizar mais, só que a forma, muitas vezes, o rap, ele também, de certa forma, ele fala de amor. Né? Esse cuidado, a partir do momento que você dá uma ideia para o cara que ele está se acabando nas drogas, ou então que ele se envolveu na vida do crime e ali não vai ter um final feliz, ali acaba sendo outro tipo de amor, né? Que a gente fala, né? Tem o amor de amigo, o amor de amigo, irmão. enfim, né, acaba sendo um amor fraterno, né? Então, e eu queria muito ter esse momento, vamos dizer, pós todas essas questões que eu atuo na prática, e a estética na verdade essa transformação, ela vem diante do que também eu estou vivendo. Então,
tive esses momentos, né, da militância muito ativa, Intensa, né? né? Intensa. E aí a gente já vai começando tirando o pé do acelerador, porque também chegam alguns momentos da nossa vida também que não é só isso. Então aí você tá, de repente, num churrasco, Sim. né? Tô no churrasco, aí eu ouvi, só os fortes sobrevivem. Aí vai militar no Não churrasco. dá, né? Chega Então, uma hora que teu tio e tua avó fala, pelo falou, amor de Deus, menino, bota o fundo de quintal aí. isso. Então, precisava Essa leveza, dessa né? leveza, enfim, deixar as palavras menos ácidas, ter uma outra narrativa, né? Sim. Fazer uma experiência, porque é muito infinito, né? Ainda eu tenho muita água ainda nessa a rolar ainda, né? De Sim. composição, de ideias. Eu sou muito fértil assim na Que criatividade. massa. Então, no entanto, eu lancei um livro, né? Porque acaba não dando, porque as letras hoje são mais abreviadas, né? Sim. Então aí eu acabei escrevendo um livro também diante dessas vivências. E o amor, ele sempre estará na moda, né? Pode passar 50, 100 anos. Eu acredito que a palavra de amor, ela chega mais às pessoas, aos corações, a confraternização, enfim. Então acaba sendo uma revolução também. É uma revolução para mim, né, de conceito, das pessoas ver que também você pode virar uma chave, né, e aí isso também vai muito também da sua vivência, né? Então, por exemplo, hoje eu sou um homem muito realizado com a minha mulher, né? Então, Apaixonado, gente, apaixonado, recém-casado. apaixonado, né? Chega aqui, Roberta, só para dar as caras. Você não precisa Sou falar, não. apaixonado pela minha Se mulher. você ficar com vergonha, mas vem cá só para o pessoal ver o seu rosto. Fica ali do lado dele, gente. Roberta aqui, esposa de Afro-Ex, de Christian, né? Porque na certidão é Christian. Eu chamo de Christian. Pois é, seja bem-vinda. A Viola está aqui assistindo o papo para vocês verem quem é a Roberta. Pronto. Então, a Roberta, ela O motivo da paixão. ela é o motivo, né? Então, ela é um Sim. motivo. Além disso, né? Assim, a nossa diferença de idade, né? Você está com 48, né? Não, 49. 49 e ela tem ela 26. 26, tá. Né? Então, assim, isso é muito importante saber que não existe, porque você envelhece a sua mente, porque Sim. o seu modo, você envelhece os seus hábitos. Então, isso não pode ser algo imprescindível e pode ser um limitador. Né? Dá para amar em qualquer idade, né? Dá para amar em qualquer idade, enfim, dá para ter atividades assim, como eu estou agora tendo, né, com 49 anos e pretendo ainda trabalhar mais uns. Na verdade, eu não vou me aposentar, vai ter uma aposentadoria de coisas menores. Sim, para não ficar. Diminuir o ritmo, na verdade, né? Você não Diminuir vai o parar, ritmo, mas. porque também nós temos outras atividades que não é só a música hoje. Sim. Então, graças a Deus, o rap ele é uma base ali de vivência, de sustentação, né? Que, de certa forma, o 509 ele agora, através dela, está me ajudando a organizar, porque também era tudo meio jogado, enfim. Sim. Então, agora tem a questão da empresa que está... e ela administra junto com o time. Então, tudo isso é um momento que eu estou vivendo, né? Que eu precisei também tirar o pé também do acelerador, porque também alguns problemas de saúde também, então... Você tá bem. Não, estou bem, mas eu digo, né, gerou pressão alta, né? Sou hipertenso. Ansiedade, né? Então, ansiedade, porque aí você está num ritmo, então aí você tem que sempre estar com o pé no chão, enfim. Então, esse momento de leveza, ele vai para as músicas, né? E aí eu queria fazer essas experiências. Sempre gostei de fazer o 509, sempre foi musical desde o início. Então já tinha esse ar de banda, com tudo tocado. Então agora eu trago também de novo, né, nesse novo projeto, enfim, que foi feito a dedos. E aí parcerias, né, que desde o ano passado eu tive uma grande parceria. Já vinha, né, na verdade, fazendo grandes parcerias, porque o rap, a música proporciona isso, né? Grandes encontros. Você sempre fez esses encontros, né? Com música clássica, principalmente. Música foi clássica, pioneiros. fui um dos primeiros
rappers, né, a fazer essa fusão e o Motivos também vem com essa visão grandiosa, né, de fazer Você essa mistura, né, entrega. os gêneros ali. Tem um piano É, lindíssimo. o É em biju? piano, a base é black music, né? Sim. Só que aí ele viaja. Hoje, todos os estilos, hoje de qualidade, é maravilhoso você Sim. ouvir uma música de qualidade, seja rap, seja forró, seja qualquer estilo musical, rock, enfim, qualquer estilo, sendo bem feito, sendo bem gravado, eu acho que fica muito bem feito com amor, né? Sim. Então a base de tudo é isso, né? E aí vem essa experiência que eu tive no ano passado, que nós voltamos com a formação original do 509E, depois comemorativo de 20 anos, né? E aí fizemos uma turnê, aí depois seguiu em carreiras Cada um na solos. sua carreira solo, né? E aí a gente continua mantendo o 509E com uma outra formação. Lançamos também 9 músicas que o nosso público também queria uma entrega do 509E, não só shows. Né? Nosso Queria uma público novidade, né, de nosso gravação. público quer mais e ele merece. Sim. Então a gente fez essa experiência, então os números conseguiram ser bem interessantes para 20 anos, né, para ser um grupo de 20 anos, né? Então, hoje eu tenho 860, não sei se é 860 no Spotify. Vamos olhar aqui, enquanto 860, ele fala, eu procuro. vê aí, não sei se é 860. O Enfim, 509 você fala, não, né? no solo. O O 509 seu tem. solo, mais de 800 mil pessoas ouvindo Tem mais mensalmente. 800 mil. O 509 tem um pouco a menos que eu. Porque essa organização, esse tempo de. Mas é né, bastante, mais de 400 mil é bastante. que as pessoas às vezes não tá vendo a gente na ativa, numa tela, a gente tá fazendo outros tipos de atividades, né? De organização, de cuidar da saúde, de cuidar da família, Sim. que te dá um equilíbrio para você já conseguir ultrapassar mais algumas gerações, porque é difícil. Sim. É muita gente nova, muito trabalho. Então você acaba meio que sumindo também dentro dessa avalanche, né? Então essas parcerias, para finalizar, que foi com o Wildo, né? O Wildo, ele é o parceiro do Tim Maia, né? Que participou lá do Velhos Camaradas, ele, o Cassiano e o Tim Maia, né? E a gente fez uma parceria, lançamos uma música com o mestre Hildo ano passado, né? No 509, chamado Liberdade para Sonhar. E aí depois disso, conheci a Ana Canhas, né? Por intermédio também Desses encontros aí, né? desses encontros. E aí a gente está lançando algumas paradas mais musical ainda do que esse projeto do Motivos, que aí entra essa questão também em concert, essa questão com a banda, né? Para as pessoas verem essa energia, esse novo viés. E também me preparando para isso, porque também é algo novo, né? Também da minha carreira. Mas a gente precisa sempre estar se reinventando e sempre tentando buscar coisas grandiosas, né, para o trabalho, né? Sem Que o dúvida nosso nenhuma. público é o que nos mantém, né? Então, sou muito grato ao 509E, né? O que eu sou hoje é devido ao 509E. O 509E, ele é o meu ouro, né? 509E é o ouro e foi onde abriu as portas ali para você, abriu as portas, né? E aí essas outras parcerias, né? Participei, fui convidado para participar com Racionais. Então, eu sou um dos poucos rappers, né, que participou com Racionais. Tem a bênção ali dos caras, a música né? A Vida é um Desafio, então ela, se você der uma hashtag aí, você colocar Sempre Fui Sonhador, que é a frase ali que começa na música A Vida é um Desafio, né? E ali tem mais de 1000 tatuagens, porque aí ela envolve também o universo do futebol, porque futebol, o esporte, ele é uma cultura, né? Sim, totalmente. Então, Ele é a aí- porta de entrada para o sucesso para muitos de nós, né? Aí o 509 também foi um dos primeiros a estar meio que. Eu citei o Cafu, né, lá na época, enfim, Sim. no 509. E a gente começou a ter essa interação. Aí depois eu gravei com o Neymar, gravei com o Falcão do futsal, o Edinho, enfim, outros nomes, né, o Cafu, o próprio Cafu também, de novo, nesse projeto. E aí, enfim,
toda essa amplitude desse trabalho, ele é assim, às vezes parece, fala, nossa, mas é todas essas vertentes, é isso e mais um pouco. É um pouquinho de E mais tudo. um pouco, né? É, é plena atividade, a Sim. mente é a milhão, a milhão. Assim que é bom, o cara não para. Agora eu queria te fazer uma pergunta, né? E se você não se sentir confortável de responder, eu super vou entender. A gente já trouxe essa conversa aqui no Pretoteca várias vezes, né? Fizemos um especial sobre relacionamentos, enfim. E falamos sobre relacionamentos de vários tipos e relacionamentos interracial. Você teve uma experiência que ficou nacionalmente conhecida com a Simone, que é a mãe dos seus filhos, enfim, a cantora Simone. E ela já falou em alguns momentos, né? Que era muito jovem e aí se relacionou com você. Eu queria saber se você teve esse sentimento de ter passado por racismo em relações interraciais. A sua esposa hoje é branca, aqui não é um julgamento sobre se você tem que namorar preta ou não, Sim. porque eu acredito muito que é sobre amor, sobre afeto, independentemente da cor da pessoa. Mas a gente sabe que a gente passa por essas questões, né? Eu já namorei homens brancos, sei que a gente é apontada, é vista de um jeito estranho. Queria saber como é que foram essas experiências para você. Então, tem que já começar com a história do Afroex. O meu pai, ele já é mistura. Ele é branco com português e índio e preto. Então, Sim. ali já é uma mistura, Já é o né? que é o Brasil, É. né? De alguma Aí meu forma. pai já é claro, bem claro, né? O cabelo dele é enrolado, né? Encaracolado. E a minha mãe é negra retinta. Então, ali já começa uma mistura, né? Então, eu nunca tive sofri o racismo. Sofro, né, o racismo, porque o racismo ele é estrutural, Total. né? Então não tem como, enfim, numa abordagem policial, até mesmo em algumas repartições, às vezes você chega, né, e tal. E você tendo dinheiro que tem, a fama que tem, a cor sempre vai ser a primeira a chegar. É impressionante, né? Sempre é dessa forma. E aí, essa questão de relacionamento, né, vamos falar lá da Simone, eu acho que foi meio que uma troca. Porque às vezes existe a carreira, ela é altos e baixos, né? Então nessa época, precisamente, o 509E era a bola da vez, da Vocês ganharam humildade. todos os prêmios, vocês estavam na Globo, tudo que é 509E canto, né? estava No auge. voando, fantástico. Revista Newsweek, enfim. Na verdade, a gente tinha que andar além do que nós saímos escoltados, mas a gente andava com segurança também, Sim. porque a gente se tornou rappers star, né, naquele momento. E, no entanto, hoje a marca do 509E ela é uma média de 4 a 6 milhões mensais. Isso há 20 anos, o 509E ele gera isso nas plataformas digitais, né? Então, gera tudo essa cobiça, né? Mas ao mesmo tempo não se dá o valor. Claro. Só se dá o valor no Brasil quando você morre, né? Então acho que foi uma troca ali com ela, né? De repente num momento também que ela estava parada, mas ela tem o nome, né? O renome dela, ganhou vários grandes prêmios, né? Tem disco de Na época era ouro, enfim, de platina, essas diamante, coisas enfim, aí, né? que um pouco antes, ela começa um pouco antes na carreira do que nós, então esse total respeito. Então foi uma troca na questão mesmo da sociedade também, para uma reflexão da sociedade. E ela tinha plena consciência, porque ela saiu para fazer uma visita de um cara que estava no Carandiru, então acho que ela tinha uma consciência que, né, onde ela estava pisando. Ela não foi iludida. No entanto, nós tivemos 2 filhos, né? Então, Sim. você ficar iludida durante Tanto tempo. durante tanto tempo, né? Aí, Vocês tinham enfim, uma relação de amor mesmo, então, eu sei assim, disso. aí a gente se separa. Todo mundo tem, né, suas, enfim, as suas verdades, né? E dentro dessa verdade eu prefiro estabelecer que ela teve um grande papel na minha vida, assim como eu tive um grande papel na vida dela, e vai ficar isso aí meio que na história, né? Porque essa relação ela causou muitas discussões, né? Tanto na questão interracial, mas também do pobre. Porque, né, então ela, Patricinha, e Isso, eu era uma era mulher branca, famosa desde criança, você era um homem pobre, preto, que estava na cadeia, né? rapper. Exatamente. Então, tipo, chocou, né? Chocou aí especulações, né? Grande parte da mídia entendeu esse lado humano
da relação, né? E aí eu vejo que isso aí é um grande mimimi, porque assim, existem brancos, né? Então meu pai é branco, então dentro dessa situação eu sempre estou defendendo, né, as questões pertinentes aos negros, né? Então o nome, né, o de batismo já vem já com essa marca, né? A relação, o coração, não tem como você controlar, Definir enfim. cor, né? E aí, se você quer, de repente, uma segregação, aí é uma outra. Ou se você quer um revanchismo, porque eu vejo que nós negros, nós temos que ter um papel superior, né? O revanchismo, tanto no papel também hoje, vamos entrar no papel também da questão das mulheres, eu acho que o revanchismo não vai trazer progresso para ninguém. Eu acho que a gente tem que entrar num equilíbrio, repensar os erros, né? E eu acho que não tem, eu acho que não amar não é pecado, né? Eu falo na música, né? Te amar não é pecado, né? Eu acho que não tem um pecado, não tem uma uma divisão. Eu não vejo essa questão, porque ela é branca, é porque é o sentimento. O primeiro ponto é o sentimento. Eu não sou falso, eu não consigo ser falso, e eu não consigo me relacionar com uma pessoa que eu não gosto. Então, acredito que isso aí é muito importante e as pessoas precisam se superar. Superar isso, né? Existe toda essa cultura negra que ela tem que ser preservada e a partir do momento que ela, como mulher hoje, né, minha mulher e branca, ela sempre está me ajudando a valorizar Está conectada com as questões da negritude. da Tem que estar, né? Até negritude. porque Ela, talvez vocês ela, tenham filhos e pode ser que seja um nós não menino preto. temos ainda, ela ainda não é ainda o nosso plano, né? Mas Porque eu eu já disse fui, assim, um talvez, né? já fui Vai que... desordenado. Agora hoje eu sou totalmente diferente, né? Sim. Na questão mesmo desse planejamento, né? E também nós temos outros objetivos. Nós Outras queremos, mas prioridades. a gente tem algumas prioridades hoje, organizações que a gente precisa deixar redondinha para depois a gente meio que já ali numa aposentadoria a gente já está tranquilo para a gente criar, acompanhar, porque é muito difícil, né, você hoje criar um filho, né, nessa Sim. sociedade, nessa realidade. Então eu não vejo essa diferença a partir do momento que as pessoas verdadeiramente se respeitem em qualquer questão racial ou relacionamento, né? Porque hoje a gente fala, não é só o mimimi, entra também na questão também da pessoa que enfim, LGBT. Uhum. Então a pessoa tem um preconceito porque o cara não pode se relacionar. Ele pode se relacionar com quem ele quiser, meu. A pessoa se relaciona com quem ela se sente bem. Ah, vai diminuir a raça. Pô, então eu já venho já de uma mistura. Sim. E o Brasil é um dos países mais miscigenados, né? Sim. Então o Brasil já pós, né, a questão dos estupros, que foi assim na Não verdade foi a uma miscigenação bonita, forçada, né? ali, Pacífica. já começou ali, mas hoje nós vemos que o Brasil ele já criou uma raça, né? O Brasil ele tem um biotipo, né? Então eu não sei se nem se entra na questão totalmente branca. Ela também tem, por exemplo, tem sangue de negro no meio e nordestino. Então, Sim. não sei se é totalmente. Meus filhos, com a Simone, já São para mais finalizar. claros, né? São mais claros. Então, assim, para mim, e no conceito, né, da africanidade mesmo, todas as pessoas que têm um traço oriundo da África, ele é um afrodescendente. Então, para mim, independente da cor, que é, né, da retina que é mais clara, mas você olha os lábios do meu filho, você olha o nariz, Seu sangue tá o lá, sangue, né? Você vê que ele tem um sangue de negro. Então, é muito difícil falar às vezes, quem é 100% puro. Às vezes o cara tá lá, hoje também tem o pertencimento. Sim, de como A você fala, se enxerga, né? de como você se enxerga, né? Ou também você pode falar também qualquer coisa. Então, é muito louco essa questão, mas a gente tira com muito humor. A gente também foi
alvo ali, quando saiu uma matéria nossa sobre o nosso relacionamento, aí, ixi, meu, o ponto imprescindível foi na verdade, não foi nem da idade, foi a questão racial. As pessoas te criticam bastante, né? Ixi, o pessoal, enfim. Só que aí eu pergunto, de todos essas pessoas que criticaram, que falam que é do movimento tal, eu queria que eles fizessem 1/3 do que eu fiz pelos negros. Na questão das cotas, o movimento não é só da escrita. Todo o trabalho que você vem fazendo há tantos anos, né? As Então, questões assim, enfim, sociais. então a questão também das cotas, junto com o Educafro, nós nos acorrentamos lá na reitoria da USP, enfim, coisas que eu nem tá dentro do meu contexto de querer ser melhor do que qualquer pessoa, mas eu acho que as pessoas precisam de mais empatia. Não esquecer a história, o negro não pode esquecer a sua história, o que passou, a sua origem. Só que ele pode se relacionar, sim, com quem ele quiser. E aí qualquer pessoa, do jeito que ela quiser, ela pode se relacionar com quem ela quiser. No fim das contas, é sobre ser amado, né? Sobre amar e ser amado. AfroX, Christian, antes da gente encerrar, queria que você falasse, né, quais seus objetivos, seus sonhos para a sociedade, para os próximos jovens pretos, né, que estão aí fazendo rap, de certa forma, inspirados em você e para a sua música também, né? Então, tenho muitas ambições ainda, tem muita água para rolar. E aí aquela frase lá, ela faz parte da minha filosofia de vida. Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Então, nunca deixe de sonhar, jovem. Valorize a sua origem, porque você valorizando a sua origem, você vai saber o significado da sua existência, que o negro sofreu, que o negro lutou, que tiveram pessoas que lutaram, que morreram pro rap hoje tá onde está na televisão, hoje está no mainstream, enfim, hoje está sendo reconhecido. Então tiveram várias pessoas que morreram, né? Então valorize, né, essa escola, né? Se relacione bem com essas escolas, porque um dia você vai ser velha escola. Um dia alguém vai se Hoje eu inspirar, sou novinho, né? um dia vai ser. Aí acho que essa relação é muito importante, porque ela é uma árvore, né? A árvore que tem uma raiz, ela vai se perpetuar. Então, hoje não, né? O hip hop ele está completando 50 anos, né? Esse ano. Em agosto, então muitas coisas estão acontecendo, fica conectado. O rap ele tem que evoluir. Acredito que as pessoas não têm que pensar igual a minha geração pensou, mas ter princípios, né? Vamos ter princípios que não dá pra gente mudar, né? Que é da família, do pai, da mãe, né? Você lutar, porque é tudo mais difícil para você, negro. Tudo é mais difícil para você. Então, você tem que se superar, aproveitar as oportunidades e pleitear, né? Pleitear que também todas essas pessoas, né, que estão na comunidade também, elas consigam também ter esse entendimento. Então, esse empoderamento, ele acaba sendo um movimento coletivo, né, de empreendedorismo, de ações, economia criativa. Então, é tudo isso que eu acho que a mensagem que eu queria passar, né? Não deixar de sonhar, né? Eu acho que o foco principal é não deixar de sonhar, acreditar no seu potencial, ir para cima. E aí, muita coisa aí vindo. Vou deixar meu Instagram, AfroX Oficial, né? Por favor, também entra lá no canal AfroX lá, né? AfroX TV. Tá AfroX TV ainda? Tá AfroX TV. Compartilha lá, enfim, ativa os sininhos, porque vão ter outros lançamentos, né? Coisas novas. Na verdade, o Motivos ele veio com 3 videoclipes, e aí vão ter vários outros lançamentos, né? Não só musical, mas de vivências, enfim, de entrevistas, coisas legais aí para fortalecer o rap nacional, a nossa cultura, e mostrar que a arte transforma. Maravilhoso. É isso, tamo junto. Tamo junto, foi sensacional estar com você. Eu acho que esse espaço aqui, né, ele me ajuda a realizar muitos
Objetivos profissionais, obviamente, mas pessoais, sabe? Tá diante de você, receber esse aprendizado, essa troca que faz a gente saber por que escolheu essa profissão de alguma forma, sabe? Porque é sobre gente, é sobre troca com pessoas e aprender muito. Eu espero que a gente tenha conseguido levar esses ensinamentos para quem está vendo a gente. Pretoteca, muito obrigado, Cíntia Martins. Obrigado aí a Band, sem palavras, estamos juntos. Só convidar que nós estamos envolvidos. É isso, estamos juntos sempre. Paz, muito obrigada mais uma vez, Afroex Christian. Gente, foi um prazer essa conversa aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. E não esquece, toda sexta-feira tem episódio novo nas plataformas de streaming, também no YouTube. Eu espero vocês na próxima. Beijo!